Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de Ética Cristã 1 e 2, é o nosso último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, olha que interessante, aqui concluindo o livro-texto sobre o que nós estamos tratando, né, sobre o antinomismo, no capítulo 2, o nosso irmão Geisler vai falar sobre a história, sobre esse pano de fundo do antinomismo, até chegar nos nossos dias recentes. E na página 26, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, os dois primeiros parágrafos, por favor. Pois não. Página 26. Assim, Deus poderia ter decidido... No mundo moderno, antinomismo no mundo moderno, logo depois que tem aí seria bem no meio da página. Ok. Antinomismo no mundo moderno. O crescimento do relativismo no mundo moderno se manifesta em três movimentos: o utilitarismo e o existencialismo e o evolucionismo. Cada um desses movimentos contribui, ao seu modo, para o antinomismo. Olha só uma pausa, pastor. Percebam que essas correntes filosóficas, que também têm desdobramento sociológico, ético, comportamental, até econômico, contribui para essa ideia do antinomismo. Leia aqui só o utilitarismo para a gente, por gentileza. Joia. Utilitarismo. Tomando como base o hedonismo da antiguidade, Jeremy Bentham, 1748 a 1832, estabeleceu o princípio de que uma pessoa deve agir visando a produzir o maior bem para a maior quantidade de pessoas a longo prazo. Essa perspectiva é algumas vezes chamada de cálculo utilitarista. Para Bentham, esse cálculo indicava em sentido quantitativo aquilo que traz a maior quantidade de prazer e a menor quantidade de dor. Deixa eu só passar aqui um princípio até econômico, irmãos. Eu lembro que enquanto eu fazia o meu MBA na FGV, nós estudamos o Jeremy Bentham, né? Porque essa ideia filosófica dele acaba influenciando toda uma geração baseada no utilitarismo. Eu sei que, nas suas devidas proporções, a gente acaba vivendo com isso e nem percebe. Por exemplo, meus irmãos, né, hoje, a maneira em que a economia ela existe, muitas coisas acontecem, está baseada no princípio do utilitarismo. Está baseada nessa questão do cálculo utilitarista, do bem que se gera a maior quantidade de pessoas. Podem ver que hoje as nossas metrópoles elas estão ligadas direta ou indiretamente em princípios visando isso. Num primeiro momento, não tem nenhum problema, mas quando se trata para algumas questões com relação à espiritualidade, aí passa a ter todo o problema. Né? Então, assim, só estou fazendo uma citação para a gente entender que tem horas que a gente convive com certas coisas que, num primeiro momento, não é errado. Até mesmo melhora a cultura, melhora a civilização, melhora o desenvolvimento humano, questão da medicina, questão dos remédios, ou seja, é uma coisa positiva. É a otimização dos meios. Exato. Ou seja, favorece. Por exemplo, aqui nós estamos desfrutando da tecnologia, e a tecnologia, na perspectiva do utilitarismo, é boa. O problema é que muitas vezes a gente acaba não sabendo exercitar o utilitarismo de uma forma boa em tudo. Né? Então, percebam que como é complicado e complexo isso. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, olha só que interessante. Então, o antinomismo, no mundo contemporâneo, ele tem três pilastras, que é o utilitarismo, o existencialismo e o evolucionismo. A gente está vivendo esse período contemporâneo? Tá. Então, essas correntes estão conosco o tempo todo. E a gente muitas vezes não percebe, porque faz parte da nossa cultura. Vamos lá, na questão política, é a mesma coisa. Um pensamento utilitarista, muitas vezes, pode ser o que realmente representa essa perspectiva do cálculo utilitário, ou seja, o bem para a maior quantidade de pessoas a longo prazo.
E a gente deseja isso. A gente quer que o nosso país prospere, a gente quer que a gente tenha melhores condições. Agora, olha só, leia para nós o parágrafo que fala sobre o existencialismo. Por favor, pastor Johnny. Pois não. Existencialismo. Thorin Kierkegaard, acho que é isso. É Kierkegaard que fala, né? Obrigado. 1813 a 1855 é o pai do existencialismo moderno. Apesar de ter sido um pensador cristão, muitos acreditam que ele abriu a porta para o antinomismo ao reivindicar que nosso dever mais elevado ultrapassa a lei moral. Kierkegaard acreditava com veemência na lei moral que diz não matarás, mas também acreditava que Deus mandou Abraão matar seu filho Isaque, Gênesis 22. Ele acreditava que não havia nenhuma razão moral ou justificativa para tal ordem vinda da parte de Deus, mas entendia que ela era necessária para que o aspecto ético pudesse ser ultrapassado por um salto de fé. Mas perceba, obrigado, pastor, percebam que de uma ideia que eu achei muito coerente, se estabelece uma outra ideia. Mesmo ele sendo, né, considerado o pai do existencialismo moderno, quando ele abriu essa porta, dando essa ideia de que seguir a fé está além do que seguir os padrões éticos e morais, aqueles que seguiram Kierkegaard acabaram, querendo ou não, lançando bases para que o antinomismo também fosse estabelecido, né? Bom, eu não vou continuar lendo aqui, até por causa do tempo, mas... E aí a gente tem o evolucionismo com Charles Darwin, que a gente já conhece mais, e podem ver que ainda na página 27, a gente vai ver uma ideia do evolucionismo com Adolf Hitler. Leia para nós o parágrafo com Adolf Hitler, pastor, por favor. Joia. Evolucionismo. Depois de Darwin, homens como Herbert Spencer, 1820 a 1903, expandiram. Não. O próximo ponto de onde está o parágrafo está Adolf Hitler. Ok. Adolf Hitler, 1889 a 1945. Desenvolveu uma ética evolucionista em seu livro Mein Kampf, 1924, significa Minha Luta. Aplicando o princípio darwiniano da seleção natural ou da sobrevivência dos mais aptos entre os grupos étnicos humanos, Hitler concluiu que se a evolução tinha produzido uma raça superior, os arianos, era preciso que houvesse empenho em preservá-la. Com base nesse mesmo princípio, ele acreditava que todas as raças inferiores deveriam ser removidas. Influenciado por essas ideias, Hitler matou 6 milhões de judeus e outros 6 milhões de não-arianos. Então, percebam, irmãos, uma ideia que nasce há um bom tempo atrás pode desencadear numa crueldade histórica imensa por causa, tudo bem que, claro que a culpa não foi de Darwin, mas é uma ideia que se estabelece, que essa ideia, mesmo tendo um viés científico, ou uma teoria, né, baseada por um lado mais científico, cria-se uma cultura, uma filosofia que, quando é introjetada numa cabeça de um lunático, pratica o que a gente conhece na história. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Perceba, é o mesmo antinomismo que, quando a gente vai ver na história, também tinha entre os gregos, também existiu em várias outras culturas, gerações, na Idade Média, e está até mesmo nos nossos dias. E agora, pastor, o último parágrafo, ainda na página 27, quando ele fala muitos movimentos no mundo contemporâneo. Leia para nós, por favor. Joia. Antinomismo no mundo contemporâneo. Muitos movimentos no mundo contemporâneo têm contribuído para o desenvolvimento de uma sociedade sem padrões morais. Dentre eles, os 3 mais importantes são o emotivismo, o niilismo e o situacionismo. Por isso que eu falei que esse livro, obrigado, pastor, ele é um livro complexo. Cada parágrafo
traz uma ideia de uma corrente filosófica, de um pensamento, de um movimento, e aqui ele cita 3, o emotivismo, o niilismo e o situacionismo, que, em outras palavras, como ele diz, contribuído para o desenvolvimento de uma sociedade sem padrões morais. Por que nós nos confrontamos o tempo todo a essa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, sem moralidade alguma? Antinomismo. E por que as nossas igrejas estão sofrendo essas questões? Ora, porque somos frutos do meio, mas porque não estamos sabendo lidar com o quê? Com antinominismo. Perceba, irmãos, estão dentro da igreja, mas estão também vivendo padrões morais, muitas vezes deploráveis, porque nós não temos ferramentas, conhecimentos, ou quem sabe, se temos, somos covardes. Bom, o autor ele vai aqui falar sobre as crenças básicas do antinomismo, que está na página 28 e 29, vai falar que não existem leis morais dadas por Deus, não existem leis morais objetivas, não existem leis morais eternas, não existem leis contra leis. Então, o autor ele vai estar desenvolvendo, né, todas essas questões e mostrando, né, e dando uma resposta a cada uma dessas questões. E, por último, né, ele vai fazer uma crítica ao antinomismo em geral, que está na página 36 em diante. E aí ele resume e conclui na página de número 38. E aí fica aqui na leitura para os irmãos, para a gente não tomar todo o nosso tempo lendo o livro, mas se caso os irmãos quiserem, a gente volta em alguns pontos também para contra-argumentar e para entender melhor alguns dos posicionamentos. Agora, fazendo aquela aplicação prática sobre o assunto que eu falei para vocês do livro aqui do Wayne Grudem. Enquanto eu fazia a minha lição de casa para dar aula para vocês, eu conheci esse material que eu confesso para vocês que eu ainda não tinha visto. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não tenho esse livro. Eu li apenas algumas partes, eu li umas 20 páginas dele. Deixa eu ver aqui. Olha só, olha que interessante, meus irmãos. Deixa eu aumentar a letra aqui. Esse é um livro de Wayne Grudem. Olha que legal. Teologia da Livre Graça. 5 maneiras em que ela diminui o evangelho. Estamos vivendo uma igreja cristã com Cristo genérico e com um evangelho sintético ou não? Percebam, é um antinominismo dos nossos dias. E aqui a proposta do Grudem nessa obra, ela é muito interessante, porque, olha, só vou ler algumas frases aqui. Com graça, paciência, sensibilidade pastoral e honestidade, Wayne Grudem analisa cuidadosamente o ensino bíblico a respeito do evangelho e do evangelismo e, ao mesmo tempo, avalia de forma crítica o ensinamento conhecido como livre graça, ou como chamamos também de graça barata. Mas perceba, ele faz aqui um estudo com piedade, com devoção, com cuidado, com critério. E aqui continua. Por mais bem intencionada que seja essa posição, Grudem demonstra que ela apresenta problemas em 5 áreas. E ele é justo em sua análise, citando os textos integrais de defensores da livre graça e examinando com atenção os textos bíblicos. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai contra-argumentar contra esses defensores da livre graça e vai fazer ali um exercício bíblico nesse livro, dando uma resposta a eles. Porque mesmo que esses defensores estejam sendo sinceros na sua defesa, eles estão sendo sinceros, mas não deixam de estar errados. E aí, aqui, né, continuando, recomendo o livro como alguém que li e se envolveu em debates semelhantes sobre esse tema com pessoas que defendiam a posição da livre graça, pessoas que tanto Grudem quanto eu respeitamos. Ou seja, os editores, assim como Grudem, tinham respeito a certos pastores, mas
têm profundas discordâncias. E agora aqui vem vários outros irmãos e pastores dando uma explicação do que é esse livro, né, o que eles acharam. Eu só vou pegar aqui o MacArthur Jr. Vocês estão vendo aí, né, irmãos? Está pequeno, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Opa, deu para aumentar um pouco. Não dá para aumentar tanto, senão foge, né? Ó, John MacArthur Jr., olha só, pastor da igreja Grace Community Church, Sun Valley, Califórnia, Estados Unidos, e presidente do The Master College and Seminar. Ó, crença sem compromisso e certeza de salvação sem ação são as características principais da versão do Evangelho de Jesus Cristo conhecido como livre graça. Ou seja, crença sem compromisso e certeza da salvação sem ação. Algo muito familiar nos nossos dias ou não? E aí ele conclui dizendo, trata-se, porém, de uma pesquisa antibíblica, antievangélica e subcristã, como expõe com clareza e análise paciente e repleta de informação de Gruden. Ou seja, ele está valorizando a obra de Gruden. E aí vem comentários de J. Packer e outros grandes pastores, né? Isso tem Agora, tem a ver com o que o Tiago fala? Fé sem obra? É morto? Tem a ver, né? Então, vou até tentar explicar de uma outra forma, Júnior. Melhor. Qual é a outra forma que eu quero tentar responder de outra forma melhor? Olha só. Quando nós pensamos assim, Júnior, olha só. Aqui, vamos lá. O que é a graça barata? Ou a graça livre? É uma ideia muito errada que entrou pelas frestas, debaixo das portas e janelas, dentro das nossas igrejas, e a gente está convivendo com grandes pastores que estão dizendo mais ou menos o seguinte. Agora eu só vou ler aqui o sumário para vocês, porque no sumário a gente já vai entender a ideia pelo qual o nosso irmão Gruden estará fazendo essa pesquisa. Seria exatamente isso que você falou, Júlio, uma fé sem obras. Talvez para nós que estamos aqui num seminário ortodoxo, e a gente que tem essa visão escriturística e cristocêntrica muito resolvida, para nós isso é chover no molhado. Mas existe uma quantidade enorme de pessoas que agora estão dentro de igrejas, vivendo um cristianismo sem compromisso. Vivendo um cristianismo sem um novo nascimento. E as pessoas ali dentro estão confortáveis em tudo isso, porque as igrejas continuam crescendo, elas estão sendo influenciadas, e o pensamento utilitarista está dentro deles, e qual que era uma das bases, das colunas principais do antinomianismo? Não é o utilitarismo, não é o existencialismo e o darwinismo? Pois é. Então, percebam, muitas vezes a gente está com essas premissas do nosso lado e a gente está achando que está tudo bem. Não está nada bem. São pessoas bem intencionadas, pessoas que respeitamos, mas estão indo por caminhos errados, levando a uma doutrina rasa. Por quê? Porque se coadunaram com o quê? Com o pensamento antinomismo da nossa sociedade. E não percebem. Por isso que esse também, livro... Né? Pode falar. Às vezes performático também, né? Sim, sim. Por isso que eu estou falando, Júnior, que esse material aqui, ele acabou sendo uma resposta bem prática para a gente compreender que mesmo que o nosso querido irmão Norman Geisler disse que as 3 primeiras correntes, que é o antinomismo, o generalismo e o citacionismo, não coaduna com a fé cristã, mas mesmo assim ela consegue entrar em nome de uma doutrina revestida de aparente base bíblica. Por isso que a gente chama também de graça barata. Entendeu? Então, agora, olha só, vamos ler aqui apenas o sumário e vai ficar bem claro essa ideia. Olha lá. Ó, sumário, o que é o evangelho da livre graça? Ele vai explicar. Porque eu não sou, porque eu não uso a expressão salvação pelo senhorio,
E aí ele vai dar as suas explicações. Aí ele começa no capítulo 1, ó, não há o só pela fé, não há o só pela fé da reforma. E aí ele vem explicando, ó, líderes protestantes, ao longo da história, têm sistematicamente discordado da posição da livre graça, ou seja, como o próprio Spurgeon já e muitos outros grandes homens de Deus falavam da graça barata. Porque hoje, o que essas igrejas estão se enveredando? Para a graça barata. Aí ele vem e defende, ó, John Wesley e tal. Por isso, o atual movimento da livre graça não defende a doutrina da sola fide, ou justificados só pela fé da reforma. Ele começa, então, a fazer um contraponto. Não há dificuldade lógica em alegar isso. Ou seja, é tão claro. Por que o significado correto de justificação só pela fé é tão importante? Aí ele começa a trazer aqui as premissas. Capítulo 2. Não há chamado ao arrependimento de pecados. Aí, ó, mais uma vez, igrejas utilitaristas. Ou seja, não tem um desafio à consciência de cada cristão dessas igrejas a refletirem sobre o pecado. Por quê? Porque o antinominismo, que é uma filosofia contemporânea dos nossos dias, aí a gente começa a entender o porquê as pessoas não conseguem compreender ou aceitar, muitas vezes, o nosso jeito de fazer igreja ou de pregar o evangelho. Por quê? Olha só que interessante. O arrependimento de pecados no Novo Testamento. Bom, o arrependimento de pecados em muitos resumos centrais do Evangelho, e aí ele vem e fala sobre no Novo Testamento, né? Bom, duas explicações diferentes da livre graça para os versículos que falam sobre arrependimento. Aí ele vem e explica sobre o que é, no caso, mudança de pensamento, etc. e tal. A fé salvadora, porém, não envolve obediência. Ou seja, quem tem a ideia da fé barata, eles desassociam uma coisa da outra. Ó. A fé salvadora, porém, não envolve obediência. Se eu sou salvo e eu tenho senhorio, não, a questão da obediência é irrelevante, porque ele já é o meu Senhor. Olha que coisa, como ele diz aqui, é ilógico, né? Porque basta ser lógico. Então, qual é a conclusão do capítulo 2? É um evangelho enfraquecido. Aí, no capítulo 3, olha só que interessante desse livro. Falsa certeza. O evangelho enfraquecido da livre graça resulta em muitas pessoas não salvas. Por quê? Já que é uma fé enfraquecida, logo, pessoas que não são salvas. Muitas vezes as epístolas do Novo Testamento alertam os frequentadores de igreja que alguns deles podem não ser salvos. Meus irmãos, ó, não é tão claro isso? Isso é claro para quem prega a Bíblia toda. Por exemplo, eu estou pregando o livro de Gálatas. Para mim, eu acabei de ler em algumas mensagens há pouco que aqueles que praticam as obras da carne não entrarão no reino dos céus, não entrarão no reino de Deus. Deixa eu até dar um testemunho para vocês. No dia que eu li sobre o fruto do Espírito e a obra da carne, teve uma irmã que é uma obreira da nossa igreja, muito piedosa, ela ligou para mim, ela mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, obrigado pela mensagem de domingo. Eu já ouvi essa mensagem umas 3, 4 vezes e tenho orado: Senhor, me livra das obras da carne. Porque o texto paulino é que as obras da carne são, e ele conclui, que aqueles que vivem segundo a obra da carne não herdarão o reino dos céus. Ponto final. Não é tão óbvio? É tão óbvio quando a gente lê a Bíblia toda. Mas quando a gente não lê, a gente lê apenas na perspectiva utilitarista, não é óbvio, que a gente omite certas verdades. Então, o que acontece? São falsas certezas. Eles estão certos daqueles credos, da graça barata, mas eles estão, com toda a certeza deles, errados. Com toda a sinceridade, errados. Por quê? Porque eles estão desconsiderando alguns ensinos.
E aí, só para a gente estar concluindo, tá dando para entender o livro do Gruden? Irmãos, para nós é meio que chover no molhado. A gente está estudando teologia sistemática do Gruden. Para entender. Aqueles que se apegam na graça barata falam assim, eu sou salvo mesmo, então eu peco. Uma vez salvo, sempre salvo. Vou tocar bateria, fumo maconha e tudo bem. Exatamente. Entendeu, Júnior? Para nós é muito fácil a compreensão do Gruden, porque a gente está estudando a teologia sistemática dele. Em 6 módulos nossos aqui, a gente estuda a teologia sistemática dele junto com outras teologias sistemáticas, e a gente crê nisso como uma verdade, por isso que a fé barata vai ter dificuldade de nos enganar. Mas o que é a fé barata? Isso que eu achei fantástico, irmãos. Eu gostaria de estar concluindo aqui com vocês. É o antinomismo. Não é o antinomismo? Dentro da igreja, sem o devido cuidado pastoral. Continuando aqui, só no material dele, aqui, ó. A visão da livre graça afirma que as pessoas podem tornar-se absolutamente incrédulas, mas ainda assim serem salvas. Pelo amor de Deus. Não é de rir? Não é de rir? Acabamos de falar agora. É de rir isso daqui. É demais. Ou seja, a pessoa pode ser salva mesmo sendo incrédula. O ensinamento da livre graça a respeito da certeza da salvação comete um erro de categoria fundamental. A visão histórica protestante não afirma que a certeza da salvação é algo impossível, mas exatamente o oposto. Ou seja, é como se eles deixassem a critério do quê? Não, fica tranquilo, isso é uma questão de Deus. Agora, vocês vão lembrar, quando fizemos teologia sistemática, lembra da questão do pensamento da teologia universalista? É aí, ó, é o antinomismo, é esse pensamento filosófico. Né? E agora o capítulo 4, ó, pouca ênfase sobre a confiança na pessoa de Cristo. Por que dá pouca ênfase? Claro, que se dermos a devida ênfase, a gente vai mudar a nossa perspectiva. E ele continua dizendo, ó, alguns defensores da livre graça afirmam que a fé equivale ao mero assentimento intelectual, ou seja, aquela ideia europeia. Se eu tenho um comportamento ético e moral como um cristão, logo eu vou para o céu. Se eu me comporto com esse assentimento intelectual e vivo uma vida moral, não roubo, não mato, não fumo, cuido bem da minha família, o céu é meu. E aí você vai para uma igreja dessas e o pastor diz, não, você já é um salvo. Você só não estava dentro da igreja. Mas a gente sabe que a porta do reino dos céus é o quê? É o novo nascimento, meus irmãos. É a metanoia. Percebam, irmãos, olha isso daqui. Percebam que aqui é a teologia liberal, não deixa de ser o antinomismo, não deixa de ser a base também do utilitarismo neopentecostal. Percebam, irmãos, da frouxidão bíblica. Né? E só para a gente estar concluindo, já estou quase concluindo, tá? Outros defensores da livre graça dizem que a fé envolve confiar na pessoa de Cristo. Ou seja, você confia na pessoa de Cristo, o resto está tudo garantido, você não precisa fazer mais nada. Ora, ambos os grupos... Isso faz tudo e você não faz nada. Exato, né? E aí onde entra uma ideia errada, né, Júnior? Sim. Porque, ao mesmo tempo que a gente não pode ir pelas obras como algo, uma religião autorredentiva, a gente também não pode ir para a graça barata, né? Porque é o que ele já responde. Ó, ambos os grupos deixam de enfatizar o elemento da confiança sincera na pessoa viva de Cristo. A fé salvadora exige confiança na pessoa de Cristo. Isso significa de que a aceitação intelectual dos fatos a respeito de Cristo, sem confiança pessoal em Cristo, não é fé salvadora. E aí ele vem e delinea, né? Os equívocos da livre graça a respeito dos escritos de... e aí ele vem, e aí ele dá uma defesa aqui da pessoa, né? Que deve ser um não conheço, um defensor, sobre a necessidade de decisão de confiar em Cristo pessoalmente. Hein? E aí ele vem faz aqui no capítulo 5, ó,
interpretações improváveis. E aí ele faz aqui a análise desses textos. E depois, para eu concluir, irmãos, eu li mais um pouco essa obra, aqui ele vai mostrar o seguinte, olha, eu fiz essa obra, ele começa contra-argumentando, mostrando que ele tem muitos amigos, muitos pastores que ele respeita, mas que são pessoas que estão se enveredando para a graça barata, né? No caso, como ele chama aqui, ele não chama de graça barata, mas a graça, a livre graça. Então, fica aqui uma recomendação dessa obra. E eu achei muito interessante isso, irmãos, para nós, porque aqui mostra com muita propriedade, na realidade, o antinomismo dentro das nossas fileiras. É uma fé sem responsabilidade, né? Exato. Joia, meus irmãos. Beleza? Beleza? Tranquilo? Terminamos? Tranquilo. Bom, meus irmãos, vocês estão vendo que essa matéria ela é muito complexa, ela é muito difícil. Vocês sabem, eu não sou especialista sobre o tema, eu sou estudioso, estou aprendendo como vocês, já dei esse módulo algumas vezes, mas sempre aprendo algo novo, sempre aplico. E então, assim, a gente vai ter agora mais 5 aulas, tirando hoje, estamos encerrando essa aula, e a gente fecha esse bloco. Mas esses próximos capítulos, eles são a fina flor para que a gente entenda a discussão da parte 2 do livro. Então, a gente vai com cautela, mas eu pretendo estar tirando as dúvidas na medida do possível com vocês, e se vocês me perguntarem e eu não souber, eu corro atrás para tentar explicar também. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Ok. Então, beleza, meus irmãos. Graça Então, e paz a todos. graça Tchau. e paz, e uma boa noite. Querendo Deus, nos vemos na quinta-feira e com as ovelhinhas nos vemos na igreja amanhã. Wes acordou agora. Boa noite aí. Amém. Deus abençoe, gente. Bom descanso. Deus Graças a abençoe. Deus, irmãos. Manda um abraço para a Luiz. Eu vi ela passando aí, né, mas... Vou deixar, tá aqui curiando. Eu ouvi. Ela tá aqui, eu ouvi. Olha aí. Deus abençoe, Luiz. Amém. Deus abençoe. Luiz. Luiz. Isso aí. Tchau. Tchau, pastor. Deus abençoe. Dá tchau, filho. Tchau.